Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaías Costa e estou aqui para dar continuidade ao projeto que eu falei para vocês dessa nova fase do meu canal, Isaías Costa. Eu vou fazer uma série de reflexões a partir de grandes mestres, de grandes autores. Né? Cada dia eu vou trazer uma obra diferente, um autor diferente, sendo que muitas vezes, né, como eu comentei no vídeo anterior, eu trarei reflexões a partir de um dos grandes mestres que muito me ensina, já me ensinou, continua me ensinando muito, que é o Paramahansa Yogananda. Hoje eu vou falar com vocês, gente, sobre um tema super bacana, inspirado sempre em Jesus, né? Uma das suas maiores referências, né, do Yogananda era Jesus Cristo, a partir de uma obra chamada A Segunda Vinda de Cristo, volume 3. Eu vou falar sobre a humildade, a importância da humildade para a gente ter esse contato com Deus. É uma temática super profunda. É claro que aqui eu vou fazer uma breve explanação, coisa breve, rápida, né? Não vai tomar tanto tempo, né? Eu peguei um pequeno recorte, né, dessa obra magnífica, né, que é a Segunda Vinda de Cristo. Esse livro aqui, mostrar para vocês aqui na câmera, A Segunda Vinda de Cristo, a Ressurreição do Cristo Interior, Paramahansa Yogananda, volume 3. Essa aqui é uma obra, gente, que é dividida em 3 volumes, feitas a partir de uma série de palestras, de discursos que ele deu, Yogananda, ao longo de vários anos, e foram compilados nessas 3 obras. Obras bastante volumosas, né, juntando os 3 livros, certamente está mais de 1.500 páginas, é muita coisa. Eu tenho esses livros como um livro de cabeceira, sempre que eu posso, quase todos os dias eu pego pequenos trechos para ler, para reler, para refletir, né, para a gente se aprofundar nessa sabedoria tão incrível, tão magnífica do Yogananda. Né? Já fica essa dica para vocês, boas obras, né, para vocês adquirirem, comprarem, lerem. Essa é uma que eu indico demais, A Segunda Vinda de Cristo. Beleza, gente? Vocês encontram muito facilmente na internet, né, nos grandes sites, é muito fácil de conseguir essa obra. E assim, eu vou fazer hoje uma coisa diferente, gente, de outros vídeos, né, trazendo novidades. Esse trechinho que eu vou ler a partir do próprio computador mesmo, onde eu estou fazendo essa gravação, né? Assim, abrindo abas, né? Uma coisa que é novidade aqui, né? Que eu tinha feito antes, era tudo lendo a partir de um livro, então eu peguei dessa vez um recorte mesmo digitado, né? E vou fazer dessa maneira. E como eu sempre faço, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Para quem quiser ler, imprimir, compartilhar com seus amigos, certo? Fiquem à vontade. Vou ler aqui esse trechinho, né, para a gente refletir juntos. Diz o seguinte: Jesus tinha um perfeito senso de justiça. Ele não deixou de usá-lo com imparcialidade, nem mesmo para julgar a si próprio. Ao indivíduo brutal que o agredira, ele afirmou calmamente: se falei mal, acusa-me do mal, mas se eu falei bem, por qual motivo mereço ser golpeado? Essa é uma frase bem profunda. Se falei mal, acusa-me do mal, mas se falei bem, por qual motivo mereço ser golpeado? Que todos os reis dos impérios terrenos e todos os egotistas se lembrem disto. Se Cristo, que tinha poder sobre todo o cosmos, foi capaz de se comportar com tanta humildade, quanto mais deveríeis vós, cujas realizações são tão inferiores. Esforçai-vos para ser humildes. Esforçai-vos para ser humildes. Na verdade, ao contemplar a vida de Jesus, fica evidente que a humildade é um dos sinais indispensáveis do contato com Deus. Né? Dessa obra que eu falei para vocês, A Segunda Vinda de Cristo, volume 3. Essa passagem, gente, apesar de ser bem curtinha, ela nos ensina muito. Né? E eu vou fazer pincelar algumas coisas a respeito do que ele traz, né? O Yogananda se baseando, né, nas passagens, nas falas de Jesus. E aí uma das coisas que ele fala nesse texto é sobre essa questão da justiça, né, que ele tinha muito forte em si a justiça. E uma coisa que eu acho impressionante, muitas pessoas não atinam para isso, que existe uma relação muito grande entre a humildade e a justiça. Né? Quanto mais humilde você é, mais você se aproxima de quem você é como ser interior, como essência, e a justiça é como se derivasse disso, sabe?
não é o contrário. Tem muitas pessoas que pensam que quando você vai em busca da justiça, né, quanto mais justo você vai se tornando, a humildade segue junto. É o contrário. Quanto mais você busca a humildade, a justiça, as atitudes justas, elas vêm como decorrência. Né? E uma das coisas que acontece é que muitas vezes você acaba sendo mal interpretado. Né? Jesus traz, né, essa fala, né, de quando ele é golpeado, né, quando ele está, né, sendo julgado para depois ser crucificado, né, ele fala, né, de coisas que são verdadeiras, de coisas que são extremamente questionadoras, né, e as pessoas o golpeiam. Né, e aqui, gente, é uma das coisas mais incríveis que eu queria falar nesse vídeo, né, até me colocando como terapeuta, né, porque às vezes eu percebo isso. Né, às vezes a gente tenta se colocar nessa posição de alguém que traz uma verdade para a pessoa, algo que seja incômodo, né? E aí ela não consegue aceitar, ela não consegue acolher no primeiro momento. E aí o ego fala mais alto e aí o que acontece? Ela resiste. E aí essa resistência ela muda de pessoa para pessoa, porém algumas chegam a ser agressivas, quase sempre com as palavras. Em alguns casos elas chegam a ser agressivas fisicamente, elas vão para as vias de fato, né? Elas partem para cima querendo brigar, querendo esmurrar o outro. Infelizmente esse tipo de coisa acontece. E eu, da segunda forma, né, com violência física, nunca me aconteceu pelo fato de eu ser muito tranquilo, me colocar mais, enfim, né, na defensiva, digamos assim, para não ir para o embate físico, né, mas verbalmente já me aconteceu muitas vezes de eu falar algo que seria uma verdade para aquela pessoa, algo que certamente iria incomodar, e aí eu recebi, né, um coice, digamos assim, da contrapartida, né? E isso acontece, né? E falando disso, até me lembrei, né, de um texto que eu escrevi lá atrás no meu blog, falando sobre isso, que às vezes as pessoas elas se afastam de nós por causa disso. Acredita? A gente vai falar alguma coisa que ela não estava, digamos, preparada para ouvir naquele momento, e aí elas se afastam de nós, às vezes elas rompem amizades, às vezes até relacionamentos amorosos são rompidos dessa forma, e surge às vezes uma solidão, né? Uma solidão que você não, de certa forma, quis no primeiro momento, mas acaba acontecendo, porque você, de certa forma, falou algo que ela não gostaria de ter ouvido naquele momento, pelo menos. Né? E assim, tudo isso faz parte, né, desse exercício de a gente ser justo a partir da humildade. Jesus, ele era imensamente humilde. Ele, a meu ver, foi o maior exemplo de humildade que já passou no planeta Terra. Né? Ele é o mestre dos mestres, para a humildade e para uma série de outras virtudes. E ele veio nos ensinar isso de forma magnífica, né? Através das suas parábolas, através dos seus discursos. E o Yogananda, né, sendo tão sábio como era, sabia interpretar de uma forma muito genuína, muito próxima da verdade. Né? E quando eu estava lendo essa parte, a gente até me lembrei, né, das bem-aventuranças. Né? Existe um link muito bacana entre essa passagem, né, do Yogananda e as bem-aventuranças. Jesus fala: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem, gente, ela é tão distorcida na maioria dos casos e lugares onde ela é refletida, ela é levantada. Eu já li e ouvi coisas absurdas a respeito do Sermão da Montanha. Mas o Sermão da Montanha, quando você vai mais para a mensagem genuína que está nele, é Jesus nos levando a adentrar o nosso Deus interior, o Deus que existe dentro de nós. As bem-aventuranças, elas são desenvolvidas, elas são potencializadas, digamos assim, quando a gente acessa esse Deus que existe dentro de nós. Esse reino dos céus, muitas pessoas, principalmente no ambiente mais religioso, elas dizem que esse reino dos céus é como sendo algo físico, né? Um céu de verdade, um lugar, algo que você vai depois que você morre. E isso, gente, é uma falácia. Esse reino dos céus que Jesus fala é um reino de plenitude do ser, aqui mesmo no planeta Terra. O nosso céu é aqui, é onde nós já estamos. Não é um lugar longe, não é um lugar fora.
Por isso que ele fala, o reino dos céus está dentro de vós. Isso está lá também nos evangelhos. O reino dos céus está dentro de vós. A gente vai buscar, né, dentro de nós, né, essa conexão com Deus, e ela se dá a partir dessa humildade. Entende? Todas essas passagens, elas estão interconectadas. E aí quando a gente interpreta, né, com esse olhar mais próximo do que Jesus realmente queria nos dizer, a gente pode crescer muito, a gente pode ampliar muito a nossa compreensão. E assim, continuando o que eu estava falando, é muito bacana o que ele fala sobre bem-aventurados, né, os que são perseguidos por causa da justiça. Né, a bem-aventurança, a própria palavra já significa isso, como se fosse tipo boa sorte, né, boa ventura vem disso, né, de boa sorte, é isso que significa bem-aventurança. Ela vem dessa palavra ventura, que significa sorte, enfim, né, boas energias. Né? Ou seja, aquelas pessoas que sofrem porque elas estão sendo perseguidas por conta da justiça, elas já encontram o reino dos céus aqui mesmo, a partir da sua consciência, porque elas expandem a sua consciência. Elas tendo uma consciência mais expandida, elas conseguem ficar mais serenas, mais plenas, mais leves, né? A consciência tranquila, delas estarem fazendo o melhor que elas podem, dentro do que elas têm como sabedoria, como conhecimento. Percebe como isso é incrível? Assim, essa mensagem, gente, ela é muito diferente do que vocês costumam ver por aí, principalmente dentro do ambiente mais religioso, no qual muitas coisas, infelizmente, são distorcidas. Então, assim, a humildade, ela nos leva a isso. Quanto mais a gente busca essa humildade, que é grande lição do Mestre Jesus na nossa vida, a justiça, ela vem daí, ela é derivada daí. E as nossas atitudes, elas vão sendo cada vez mais justas. E sabe uma outra coisa que é incrível, que deriva de tudo isso também, gente, pra gente ir encerrando essa nossa reflexão, é que quando a gente vai incorporando isso de fato na vida, a gente não vai mais assim tendo que se ancorar, digamos assim, num catálogo, numa coisa que nos diga faça isso, faça aquilo, porque a nossa própria consciência interna, interior, já vai ser o nosso guia, já vai ser o nosso norte. A gente não vai precisar de ninguém nos dizendo a justiça é isso aqui, o correto é isso aqui, porque nós vamos estar seguindo o nosso coração. Quanto mais humilde nós somos, mais próximos da nossa essência nós somos, cada atitude que a gente fizer vai só refletir essa justiça, porque nós estaremos sendo guiados pelo nosso coração. Percebe como isso é maravilhoso, como isso é magnífico? Jesus era essa pessoa, que ele era guiado pelo seu coração em todas as suas atitudes, e era isso que fazia com que ele fosse esse mar, essa imensidão de sabedoria que ele era. E ele tentou, ao longo de toda a sua vida, ensinar isso das mais diversas formas. E o que eu estou fazendo aqui é fazendo uma releitura dessa sabedoria magnífica de Jesus. Essas palavras, né, um vídeo curtinho, mas muitas coisas bacanas para a gente refletir. Pensem sobre isso, gente. E, como eu falei, vou deixar aqui na descrição esse trechinho, né, dessa obra. Há muito mais coisas a serem refletidas, certamente, sobre ela. Mas eu quis trazer essas pílulas, né, de reflexões, né, de sabedorias do Mestre Jesus, para a gente pensar um pouco, né, e para a gente desenvolver em nós a humildade. A partir da humildade, a justiça, ela vem como derivação dessa busca que é interna, né, desse autoconhecimento profundo a partir do Mestre Jesus. Um grande abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos.